No mesmo dia em que o presidente da Corte Eleitoral, Alexandre de Moraes, abriu as portas da sala de totalização de votos para a visita de representantes de entidades e órgãos fiscalizadores e partidos políticos, o PL, Partido Liberal, partido do presidente Jair Bolsonaro, divulgou horas depois uma carta em que afirma haver uma série de falhas no TSE e que essas falhas podem afetar o resultado das eleições. O documento não tem qualquer assinatura de responsável pelo Partido Liberal. É uma denúncia grave e que já seria, segundo integrantes da oposição, mais um passo na retórica do presidente Jair Bolsonaro de não respeitar o resultado das eleições que se avizinham. A repórter Juliana Lopes, direto de Brasília, é quem abre essa edição do CNN Prime Time especial Arena Eleições. Juliana, boa noite. Oi, Márcio. Boa noite para você e a todos que nos acompanham. Um documento que chama muita atenção, divulgado há poucos dias das eleições. Ele é intitulado Auditoria de Conformidade do PL no TSE. Ele mostra aí 24 itens que teriam sido identificados pelo partido no processo eleitoral como um todo, como falhas do Tribunal Superior Eleitoral e que colocariam em risco, de alguma forma, o processo como um todo. Eu separei 3 pontos específicos em que o partido diz o seguinte: um deles critica o fato de um grupo restrito de servidores e colaboradores do TSE ter o controle do código-fonte, que é aquele que faz parte, do programa básico da urna eletrônica. Eles afirmam que sem nenhum tipo de controle externo do que esses servidores fazem, de como eles trabalham, isso deixa na mão de alguns técnicos o poder absoluto para manipular os resultados. É o que está escrito nesse documento. Eles também criticam o fato de o TSE ter uma cadeia de fornecedores de serviços de tecnologia que é composta por terceiros e não somente por servidores do tribunal, isso em 2/3 do quadro do efetivo, e isso, no entendimento do partido, traria uma precária gestão desses fornecedores e daria um risco aí às eleições pela possibilidade de vazamento de informações ou invasão de hackers. E eles afirmam ali no final que até os boletins de urna poderiam ser falsificados, indicam isso, porque não teria aí uma assinatura eletrônica com um certificado chamado Infraestrutura de Chaves Públicas e Brasileiras. É importante a gente ressaltar de onde saiu esse documento. A gente lembra o partido, o PL, partido do presidente, contratou 2 técnicos, 2 engenheiros, para fazer uma espécie de auditoria paralela, uma checagem do processo eleitoral. Esses 2 técnicos, eles fazem parte, inclusive, daquele comitê de transparência, que várias entidades também fazem parte, e eles tiveram várias reuniões com técnicos da Suprema Corte para fazer essa análise do processo eleitoral. Reuniões que aconteceram, inclusive, depois que o ministro Edson Fachin, quando era presidente do TSE, autorizou a entrada dessas 2 pessoas como representantes do partido. São engenheiros, essa nota não tem, de fato, uma assinatura, tem uma logo do partido, mas ela representa um documento que é muito mais extenso. Ele tem 130 páginas, pelo que eu apurei agora há pouco, e sim, esse documento tem uma assinatura de um desses engenheiros, Carlos Rocha, que é inclusive do ITA e também ligado ao Instituto Voto Legal. A gente então destaca, esse documento já tinha ficado pronto há cerca de 20 dias, pelo que eu já tinha apurado, mas veio à tona nessa semana, há poucos dias das eleições. A gente acompanha então a repercussão desse documento aqui em Brasília. Márcio. Essa é a repórter Juliana Lopes, que nos ajudou de Brasília a abrir essa edição do Prime Time com esse tema tão importante. No mesmo dia em que o TSE abre a sua sala secreta, como chama o presidente Jair Bolsonaro, a sala da totalização dos votos, inclusive onde os partidos poderão ter cadeira no dia da votação, no dia da apuração, o PL, partido do presidente, vem com esse documento. A gente vai discutir tudo isso hoje aqui no Arena Prime Time especial Eleições. Mas antes eu preciso apresentar o nosso convidado de hoje. É Guilherme Russo, diretor de inteligência da Quest. Afinal, vamos trazer números importantes na corrida eleitoral para a presidência da República e também nos estados. Fundamental ter o Guilherme com a gente. Boa noite, Guilherme. Muito obrigado pela sua presença. Boa noite, Márcio. É um prazer estar aqui, ao lado de colegas, poder comentar essa reta final da campanha, várias pesquisas. É um prazer. O prazer é todo nosso. Mas é claro que a gente tem que começar falando dessa
desse documento que a Juliana disse já vinha sendo elaborado, já estava circulando há algum tempo. Caio, eu começo com você pela ordem na ponta aí. O que a gente já sabia desse documento, o peso dele que caiu como uma bomba em Brasília e no meio político há 3 dias, 13 horas e 7 minutos para o primeiro turno da eleição. Vamos lá, Márcio. O que a gente conseguiu levantar na sequência? Esse documento foi protocolado, é um resumo de um documento que foi protocolado no dia 19 de setembro no TSE, um documento maior com 132 páginas, que já estava lá no TSE. Hoje saiu um sumário executivo com um resumo desse documento maior de 132 páginas, apresentado lá no dia 19 de setembro. O que eu consegui ver aqui com interlocutores ali do Valdemar da Costa Neto é que o próprio Valdemar não endossa esse documento, que diz que é um documento tão somente ele com a visão do profissional contratado pelo partido, que ele vem com o timbre do PL, porque para fazer a manifestação no PL precisaria ter esse timbre, não poderia chegar ele simplesmente lá com as conclusões, precisaria ter, tanto que o Valdemar não assina esse documento. Daí uma fonte diz, é a visão dele como consultor contratado do processo de votação e que esse ofício encaminha um parecer de 130 páginas que foi protocolado no dia 19 com sugestões de aperfeiçoamento. Ou seja, diante do impacto negativo e diante do fato do Valdemar ter estado ontem numa reunião privada ali com o Alexandre de Moraes, me disseram inclusive que a relação dos dois é antiga, remonta ao tempo aqui de São Paulo, quando o Alexandre morava aqui, né, foi secretário e tudo mais. O que eu senti a cúpula do partido dizendo que esse documento não é endossado pela cúpula do partido, mas pelo engenheiro que foi contratado para fazer. E diz também que são sugestões, não são críticas. É assim que o partido está tratando nesses últimos 60 minutos desde que o documento foi divulgado, que não se tratam de não é críticas. O quadro de atraso encontrado no Tribunal Superior Eleitoral, pulo uma vírgula aqui, gera vulnerabilidades relevantes. Isso é uma crítica, Raquel? O documento tem críticas fortíssimas, ele não é assinado, mas ele tem um logo do PL ali em cima, Caio. Eu fui colher algumas informações sobre quem é esse Instituto Voto Legal e o engenheiro, que eu acho que é um dos que está envolvido, é o engenheiro Carlos Rocha. Ele participou lá atrás como subcontratado no processo da urna eletrônica. São as primeiras informações que chegam para nós. E parece que eles teriam tentado, esse instituto, se cadastrar junto ao TSE para ser uma das instituições que acompanha o processo de fiscalização. Não conseguiram atender os requisitos técnicos e aí foram contratados pelo PL. Mas isso está sendo tratado pelos especialistas em direito eleitoral e também ali no bastidor do TSE como um documento, um panfleto político. Eles não estão levando essas críticas como um fundamento técnico sério. Estão dizendo que este instituto ele não tem experiência prévia de fiscalização desse tipo de processo, que não teria feito isso de uma forma coordenada previamente e que, portanto, não teria condições de fazer esse tipo de crítica. Também é visto, Márcio, politicamente, como se ou o PL ou o presidente Jair Bolsonaro estivessem montando as bases jurídicas para uma futura contestação das eleições, caso Bolsonaro perca as eleições. Muito parecido com o que fez Donald Trump, mentor de Bolsonaro, nos Estados Unidos. Mas tem uma diferença. Nos Estados Unidos, o sistema eleitoral é um sistema confuso. A gente sabe que tem eleições de papel, né? Na verdade, o voto impresso, e o Trump alegava votação em duplicidade, cadastros atrasados. Voto por correio. Voto por correio. No Brasil não tem nada disso. O que acontece é que o Brasil Mas a estratégia que parece que está sendo traçada e com base nessa auditoria, neste documento, é a mesma. A diferença crucial, Márcio, só para pegar essa questão da autoridade. Sim. O Brasil tem uma autoridade que centraliza as regras, o processo
eleitoral, que é o TSE, há 90 anos. E nos Estados Unidos, por ser uma federação muito autônoma, cada estado tem a sua forma de regular normas diferentes, por isso que tem um estado que tem voto por correio, tem estado que sim tem voto eletrônico nos Estados Unidos. Não é verdade que os Estados Unidos não têm voto eletrônico, porque cada estado pode ter o seu regramento para coletar os votos dos seus eleitores e depois fazer essa contabilização para o colégio eleitoral, ou seja, um sistema Agora, bem falando diferente do nosso. especificamente da carta, desculpa, se eu cortei o seu Não, final era aí. isso, era Perdão, isso. Era para colocar que Não. esse questionamento que Donald Trump fez nos Estados Unidos, porque você pode fazer estado a estado, né? O Guilherme está aqui, pedir ajuda aqui para o Guilherme que está me ouvindo e a gente corroborando isso, né? Por exemplo, foi o que aconteceu na eleição de 2000, Al Gore contra George W. Bush, que ele só contestou a Flórida, foi o suficiente, quer dizer, contestou não permitiu a recontagem dos votos na Flórida e com isso foi o suficiente para garantir o quórum do colégio eleitoral que elegeu George W. Bush naquela eleição. Só para adicionar, então, tem uma diferença muito clara, né, entre Brasil e Estados Unidos, como o Yuri ressaltou, que no Brasil a gente tem uma experiência de 90 anos, né? O Brasil foi um dos primeiros países a ter uma entidade que organiza e executa as eleições, enquanto nos Estados Unidos tem uma tradição muito federativa, né? A gente tem algo central. A gente tem algo central. Sim. Essa é a grande diferença. Então lá a discussão sempre era por estado, né? Era na Geórgia, no Arizona, e aí com essas diferenças de onde tinha voto por correio, onde não tinha, tem toda aquela discussão mais específica. É que voltando à carta de hoje, aos resultados da auditoria de conformidade do PL no TSE, quando eu imprimi, eu achei que tinha faltado página, porque realmente não tem assinatura no final, acaba de repente o texto. Isso que o Caio levantou é um ponto a ser questionado também, né? Quem assina essa carta e principalmente isso que o Caio trouxe. Como é que a cúpula do PL, com o time do partido aqui, não assina isso aí, não documento aceita isso? Distribuído para muitos jornalistas, pelo menos para mim e para o Yuri Pita, né, que a gente está no grupo do Arena, pelo vice-presidente do PL. Né? Então eu estou trazendo, claro, um bastidor da cúpula do PL, dos interlocutores do Valdemar, o Valdemar dizendo, não concordo com isso aí é uma visão do engenheiro, do consultor contratado pelo partido, pela legislação, a legislação de fato permite fazer isso, para avaliar o processo eleitoral brasileiro. Mas não necessariamente o que está aí não é endossado por mim. Estou falando por mim, no caso... Acrescentaram esse bastidor político, o Valdemar. Agora, ao mesmo tempo, foi o capitão Augusto que distribuiu para os jornalistas. E aí, conversando com outro parlamentar importante, apoiador do presidente Jair Bolsonaro, está lá no estado dele batalhando voto para o presidente, eu perguntei, e aí, e esse documento? Estou sabendo por vocês da imprensa, eu não sei nada disso, nosso negócio aqui é buscar voto para ganhar a eleição. Parece, Márcio, só para... Daí não é apuração, aí é avaliação. Claro. De que o candidato, no caso o presidente, que por coincidência é o presidente da República, candidato à reeleição, exigiu, mas isso não é apuração, é só uma percepção de que, poxa, precisa ter alguma coisa, o partido não vai fazer nada. Porque desde o começo, nesse processo todo, a própria área jurídica da campanha, doutor Tarcísio, que foi ministro do TSE, aliás, o próprio PL escolheu o Tarcísio pelo trânsito que ele tem no Tribunal Superior Eleitoral, se dá muito bem por lá, também nunca apostaram, nunca viram com bons olhos esse movimento, a defesa que o presidente, o candidato, fazia da necessidade de uma auditoria nas urnas. Mas, poxa, é o presidente, é o candidato, né? Tem 30%, 35%, tem chance de ganhar? Tinha mais antes do que hoje? Então, vamos fazer alguma coisa. Me parece que isso é o resultado de todo esse processo político não endossado, como a gente traz pelo Valdemar. E a gente sabe que o presidente vai em ondas. Desculpa, Raquel. Complementar com as informações que estão chegando. O Instituto Voto Legal, né, e os engenheiros que o fundaram, que estariam aí envolvidos lá no processo da primeira urna eletrônica, eles chegaram a pedir ao TSE para fazer uma auditoria das urnas, do mesmo jeito que faz a Unicamp, que você tem uma série de instituições, Yuri me ajuda, tem outras, né, que tem uma série de instituições técnicas que pedem acesso e fazem esse tipo de auditoria. Universidades, as Forças Armadas, etc. Mas eles não atendiam os requisitos técnicos para fazer esse tipo de auditoria, não tinham o expertise, o TSE entendeu isso, me informou uma fonte agora, me confirmou, e aí negou para eles o acesso às urnas. Eles, então, foram contratados pelo PL. E aí, como representantes de um partido político,
puderam ter esse acesso e aí produziram esse documento. E aí fica a dúvida da responsabilidade desse grupo, e é por isso que eu estou andando ali para conversar com a Thais Arbex, porque a gente está começando a apurar a quente essa notícia que chegou no meio da tarde com essa carta divulgada pelo PL, questionando o nosso sistema eletrônico em vários pontos. Thais, que informações você tem aí em Brasília? Como essa notícia bateu aí? Boa noite, Márcio, e a todos que estão aqui com a gente. Márcio, essa questão que você chamou a atenção há pouco sobre a ausência da assinatura, ela foi muito bem percebida pelo Tribunal Superior Eleitoral. O que disseram lá? É engraçado que ninguém assina, porque aí ninguém pode ser responsabilizado. Mas, como o Caio disse, esse ofício foi encaminhado pelo diretor do Instituto ao Tribunal Superior Eleitoral e aí sim tem uma assinatura. Essa carta não tem. Então, o TSE percebeu isso. E aí a gente tem que voltar a dizer, Márcio, que essa carta, a divulgação dessa carta, acontece um dia depois de Valdemar Costa Neto ter estado com o Alexandre de Moraes a pedido do próprio Valdemar, importante ressaltar isso, um pedido de visita de cortesia, foi assim que ele pediu essa agenda com Alexandre de Moraes e que disse a Alexandre de Moraes, reiterou a sua confiança nas urnas eletrônicas e mais do que isso, disse que o PL não contestaria o resultado das eleições. Uma reunião de 40 minutos, apuração que a gente trouxe ontem, eu e Larissa Rodrigues, e aí vem esse documento. E mais do que isso, Valdemar Costa Neto esteve hoje no Tribunal Superior Eleitoral, como a gente já disse. Mas é importante reiterar, é importante dizer isso, porque nos bastidores, Márcio, tudo que a gente ouve desde sempre, desde que Bolsonaro se filiou ao PL, é de que Valdemar Costa Neto não corrobora com as insinuações feitas pelo presidente da República a respeito da não lisura do nosso processo eleitoral. E mais do que isso, que ele reiteradas vezes tem feito chegar isso aos integrantes do Tribunal Superior Eleitoral. Teve essa reunião ontem, mas aí eu lembro aqui que o próprio Valdemar também havia estado com o ministro Edson Fachin quando ele estava na presidência da Corte. E o tom sempre foi o mesmo. Porque não interessa a Valdemar da Costa Neto questionar o resultado das urnas. A gente sabe que Valdemar está trabalhando para eleger uma bancada imensa na Câmara dos Deputados, cujo resultado sai no domingo. Então, ele faz questão de dizer isso sempre, que não é favorável a esses questionamentos e fez questão, inclusive, de ir ao gabinete de Alexandre de Moraes ontem para reiterar a sua posição. A gente vai trazer o detalhamento dessa possibilidade de uma grande bancada. Raquel e Caio têm essa apuração dessa grande bancada que o PL pode vir a fazer depois dessas eleições. Mas a gente precisa voltar antes para o assunto dessa carta que a Thais tão bem nos conduziu e continuou conduzindo, que a gente está falando disso desde o começo do programa. E essa carta caiu com um choque ainda maior, já que o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, abriu hoje a tal da sala de totalização de votos e disse: não é secreta, não é escura, é uma sala clara e transparente, numa declaração dada durante a visita de representantes de entidades, órgãos de fiscalização, representantes de partidos políticos. Por isso que a gente volta a Brasília para conversar com o repórter Theo Cury, para trazer os detalhes, os bastidores de como foi essa visita, que contou inclusive com a presença de Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, partido que assina exatamente essa cartinha aqui dos resultados da auditoria de conformidade do PL no TSE. Assina, entre aspas, assina com o timbre do partido aqui, sem assinatura ali no final da carta. Theo, boa noite para você, amigo. Boa noite, Márcio, para você e para quem nos acompanha. Essa visitação que contou, inclusive, com a presença do ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio Nogueira. E essa fala de Alexandre de Moraes, presidente aqui do Tribunal Superior Eleitoral, é importante porque ela desmente teorias da conspiração que tem o objetivo de dizer que não é possível auditar
o sistema eletrônico de votação e que coloque em dúvida a lisura do processo eleitoral brasileiro. Frases, inclusive, ditas pelo presidente Jair Bolsonaro, inclusive que disse que havia uma sala secreta no TSE em que meia dúzia de servidores decidiriam quem era o vencedor. Isso não é verdade. O que é essa sala de totalização, sessão de totalização, no termo correto? É uma sala que fica aqui no TSE, fica no terceiro andar do Tribunal Superior Eleitoral, uma sala com janelas de vidro, aberta, ela sim é transparente, nela ficam 20 servidores de carreira do Tribunal Superior Eleitoral, 20 técnicos que foram responsáveis por desenvolver o sistema de totalização dos votos. Qual que é o papel deles neste domingo a partir das 4h30 da tarde? As urnas fecham às 5 da tarde, o final da votação. A partir desse momento, os boletins de urna, com a totalização de votos por cada candidato, por cada partido político, branco e votos em branco e voto nulo, todos esses boletins de urna vão ser enviados pelas sessões eleitorais para os tribunais regionais eleitorais e tudo isso, de forma digital, será encaminhado ao Tribunal Superior Eleitoral, de todos os tribunais regionais eleitorais aqui para o TSE. O papel desses 20 técnicos que ficam nessa sala de totalização é monitorar o fluxo do envio dessas informações para que tudo aconteça sem nenhum tipo de intercorrência. Quem vai fazer a totalização, quem vai fazer essa contagem do voto não é nenhum ser humano, é uma máquina, um supercomputador que fica aqui no Tribunal Superior Eleitoral e cujo sistema foi desenvolvido por esses técnicos que nesse domingo, dia 2 de outubro, vão fazer esse monitoramento da totalização. Por isso que foi importante a visita de todas as entidades fiscalizatórias para entender como funciona essa sala que de secreta não tem nada e nem de escuro. Eu volto com você, Márcio. Muito obrigado, Theo Cury, que falou com a gente ao vivo de Brasília. É fundamental voltar com os nossos amigos aqui analistas para questionar isso um pouco que a Thaís nos trouxe, de como Valdemar da Costa Neto, e o Caio também falou disso, né? No dia anterior, esteve com Alexandre de Moraes. Essa cartinha aqui, será que esteve na pauta desse encontro no dia anterior a essa visita que o Theo também nos ilustrou? De todas as apurações que a gente viu, né? Inclusive as nossas, da Thaís, da Larissa Rodrigues, era no sentido contrário, de que não foi tratado sobre esse assunto, diz que falaram de política e a sinalização contrária ao que diz essa carta, de que Valdemar confia no sistema eleitoral brasileiro. Mesmo porque tanto o PL quanto o Progressistas, né, o partido do Ciro Nogueira, esses partidos eles têm projetos paralelos, os republicanos também. Eles têm sim um objetivo de reeleger o presidente Jair Bolsonaro, mas tem também, vivem disso, principalmente eleger as maiores bancadas na Câmara dos Deputados. Então, se chegar no domingo, Bolsonaro perdeu, mas o Valdemar fez uma grande bancada, para ele também não é uma situação muito trágica, não. A gente vai continuar falando desse assunto à medida que novas informações forem chegando sobre esse documento emitido hoje pelo PL, sem uma assinatura de Valdemar da Costa Neto ou de qualquer representante do partido, questionando o sistema eleitoral brasileiro.